Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é um estudo mais técnico que eu produzi. E essas taxas que vocês estão vendo aqui não são as taxas dos títulos. Como vocês veem, elas são muito diferentes da realidade. E elas são iguais, por exemplo, em títulos que a princípio não tem nada a ver, como o pré-26 e o pré com juros 31. Então calma um pouquinho que eu já vou explicar o que que é isso. Esse estudo de oscilação, pessoal, ele é um estudo que eu fiz pensando no seguinte: mostrar para vocês como que as oscilações ocorrem nos títulos, nos diferentes títulos, diferentes tipos, diferentes prazos, à exceção do Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic ele rende a taxa Selic ponto, ele tem uma rentabilidade linear, então não faz sentido colocá-lo aqui, porque quando a Selic muda, não existe marcação a mercado na Selic. Ele simplesmente passa a render o que a Selic foi estabelecida, então não tem diferença. Já tem diferença em todos os prefixados de todos os tipos, em todos os IPCAs de todos os tipos. E como são títulos assim que às vezes têm prazos muito longos, isso muda muito no carregamento do título, ou seja, o período que você fica com o título, se você acompanha e olha ali o extrato e tal, você está percebendo, sentindo toda essa oscilação, tá? E aí tem uma coisa também que eu tenho que dizer. Existe a oscilação da taxa, que é uma coisa, e existe a magnitude da oscilação no preço, que é outra coisa, tá? E nós vamos dar aqui a conclusão para todos eles, tá? Então, pessoal, estudo de oscilação, como é que eu fiz? Eu fui lá nas tabelas do Tesouro Direto, no histórico de preços e taxas, baixei todas elas e fiz para os títulos correntes, ou seja, que estão à venda, a média do ano, depois tirei o mínimo e o máximo, peguei o mínimo e o máximo e fiz a diferença, e essa diferença aritmética simples é o que está aqui. Então, é isso aqui que representa essa taxa, certo? Então, no caso dos títulos novos, essa oscilação foi entre o dia, isso é importante, tá, pessoal? Para você verificar o estudo, é do dia 10 de fevereiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na LTN 26, ó. Começou no dia 10 de fevereiro e eu fiz as continhas até o dia 4 de setembro, tá? Até a cotação da última sexta-feira, aqui, ó. Então aí é isso aqui que eu fiz. A média no ano, a média na última semana, a taxa máxima, a taxa mínima, e aqui 3,03 é a oscilação da taxa. Então, ó, vê, ó, IPCA pré-26 está aqui, ó, LTN 26 está aqui, ó, 3,03. Foi dali que saiu o número. Então, essa diferença de taxa é a diferença entre a mínima que ocorreu no período e a máxima que ocorreu no período. Qual período? Ano de 2020. Se o título já existia no dia 2 de janeiro, entraram as cotações do dia 2 de janeiro, por exemplo, pré-fixado 23, ó. Esse aqui é o pré-23, tá ali, ó, desde o dia 2 de janeiro. E a gente desce. Tá ali. A oscilação dele 3,98 e tal, tudo isso aí, tá? E o que não existia em janeiro, como por exemplo o pré-26, ó, só passou a existir em fevereiro, o dado usado foi 10 de fevereiro em diante, tá? Então, pessoal, olha só que interessante. Por que esse ano de 2020? Por que, Natan, você não fez isso em 2019? Porque 2019 foi um ano ladeira abaixo, né? Ou seja, as taxas só caíram com poucas oscilações. Esse ano nós tivemos muitas oscilações. Nós tivemos as mínimas de taxas em finalzinho de fevereiro, começo de março. Aí nós tivemos o primeiro grande pânico com a pandemia, que elevou as taxas absurdamente. Inclusive elas são até amostras, digamos assim, fora da curva, porque quase ninguém conseguiu comprar naquelas taxas, mas as pessoas conseguiram se aproximar daquelas taxas, certo? E aí
esse ano de 2020 ele se torna muito propício, muito interessante para fazer um estudo de oscilação, porque ele mostra realmente o que acontece com a oscilação do papel quando ele é submetido a tensões drásticas, a períodos de tensões muito grandes que não ocorreram em 2019, ocorreram agora em 2020, exemplo, pandemia, e também períodos de grande euforia do mercado, como por exemplo, janeiro e fevereiro, que foram meses muito tranquilos no mercado, porque o mercado estava ainda muito anestesiado. E houve períodos também dentro da pandemia, como por exemplo, a véspera ali de Tiradentes, o mercado estava muito tranquilo, meados de julho de 2020, o mercado estava muito tranquilo, e ali as taxas ficaram muito baixas, porque o mercado já estava precificando que tudo seria resolvido, enfim. Então, gente, aqui tem algumas coisas, alguns fatos que nós vamos comentar, comparando um título com outro, para a gente então entender o que acontece e conseguir tentar aproveitar melhor a marcação a mercado, certo? Então, quando eu pego tesouro pré-fixado, e eu vou olhar eles com eles, depois eu vou comparar todo mundo com todo mundo, fiquem tranquilos. Fiquem até o fim do vídeo que com certeza você vai aprender muito. O que acontece? O prefixado curto, gente, é o que oscila mais de toda a série. Então, ele oscila mais. Só que como o prazo dele é o mais curto também, a magnitude de diferença no preço é a menor, certo? Mas ele é quem oscila mais. Logo, onde é mais fácil, onde a chance de obter uma taxa mais alta é mais fácil, é no pré-23, tá? Por quê? Porque ele oscila mais. Então se oscila mais, pessoal, é fácil de entender que vai ter mais dias em que a taxa dele vai estar muito alta e vai ter mais dias em que a taxa dele vai estar muito baixa, porque ele oscila, ele vai de um extremo ao outro, ó. A variação de taxa dele esse ano foi quase 4%, entendeu? Então, quer dizer, é um título que foi de 4 a 8% ao longo desse ano e de 8 a 4, como queira, mas ele fez isso de uma maneira bem irregular, bem anárquica. Já no pré-26, o que acontece? 3%, a mesma coisa que o pré com juros 21. Mas o pré com juros, não, pelo fato de pagar juros, ele não tinha que ter menos oscilação? Sim, tinha que ter menos oscilação. E tem, se fosse do mesmo prazo que o 26. O que acontece? Como o pré-fixado com juros 31 tem 5 anos mais de prazo que o pré-26, acabou que houve um ponto de equilíbrio entre a oscilação do papel natural pelo tempo e o freio na oscilação que os juros semestrais fazem. Então o efeito do freio está equilibrado em 5 anos mais que o pré-26. Então, em termos de oscilação de taxa, pessoal, olha que interessante isso. Os dois papéis têm um comportamento idêntico. Olha aí, ó, aonde que você vai achar essa informação? No canal Finanças para Ti. Então, curte e dá o joinha. Muito bem. E manda para o WhatsApp. O que acontece? 3%, então, ou seja, são papéis que oscilam menos do que o pré-23, mas ainda assim oscilam mais que todos os tesouros IPCAs. Vocês estão comparando aqui os números, pessoal? Então, olha só que informações bacanas. Entre os pré-fixados, quem oscila mais? Pré-23. Mas tem a magnitude menor no preço porque ele tem o prazo menor. Pré-26 e pré-31 com juros oscilam da mesma forma, certo? E oscilam pré-26 e pré-31, todos oscilam mais que todos os tesouros IPCAs, mesmo os mais longos. Vejo aqui IPCA 45 oscilando 1,6 e IPCA 55 oscilando 1,3. Então, 1,8, perdão, 1,83. Então vejam que diferença para 3%. Então, pessoal, olha aí, ó, qual é a moral dessa história? Joãozinho, para de conversar aí no fundo da sala. Muito bem, qual é a moral da história?
A moral da história é a seguinte, pessoal. Se prefixados como um todo oscilam mais na taxa, eles são mais fáceis de encontrar uma taxa alta e são mais fáceis de encontrar uma taxa baixa, porque oscilam mais. Eles andam mais de um extremo ao outro. A avenida onde eles estão é mais larga, compreenderam? O campo de futebol onde eles estão jogando é mais largo. O lateral tem que correr mais, tem que chutar com mais força para inverter a bola do lado esquerdo para o lado direito e vice-versa. Então, pessoal, são títulos que oscilam mais. Logo, olha aí a conclusão, Joãozinho, para de conversar. Logo, eles são mais propícios para a marcação a mercado e para um investimento, em princípio, especulativo, se você quer aproveitar o movimento das taxas. Olha aí, pessoal, essa informação, ela é simplesmente inédita na internet. Ninguém falou até hoje. E ninguém mostrou o porquê e o da onde que sai isso, tá? Agora, isso quer dizer que eles tenham um rendimento maior, ou que eles tenham uma magnitude de preço maior, ou que eles tenham um efeito maior no longo prazo? Não. Isso aí continua sendo privilégio dos tesouros IPCAs. Bom, agora vamos falar só de Tesouro IPCA entre si. Vamos falar das NTNBs principais, Tesouro IPCA 26, 35 e 45. Então, o que nós observamos aqui? No prazo mais curto, IPCA 26, olha aí, ó, a taxa dele oscila mais, mas a magnitude de preço é menor do que o IPCA 35 e 45, ou seja, quer dizer que a taxa dele vai andar numa avenida mais larga, vai oscilar mais, mas o preço vai mudar menos que o IPCA 35 e o IPCA 45, certo? Mas as taxas no IPCA 35 e 45, elas vão ficar mais estáveis. Por isso que é tão difícil quando a gente fala assim, olha, aconteceu tal coisa, aconteceu tal crise. Os tesouros IPCAs longos não passaram de 5%. Agora os prefixados, gente, foram a 8%, 9%. Vocês estão percebendo isso? Como o prefixado, ele é um título que oscila mais, então mais propício para a marcação a mercado? Só que o que acontece no Tesouro IPCA longo, 35, 45? Quando o Tesouro IPCA 45, por exemplo, sobe 0,5%, ele fica fácil, negativo no preço. E aí é que interfere no teu saldo lá que tu vê, ele fica negativo 8, 10, 15%. IPCA 35, a metade disso, IPCA 26 mexe 0,5% ou 1%. Muito bem, pessoal, desculpa a interrupção, retomando aqui. Então, o que acontece? Os tesouros IPCAs longos, eles oscilam pouco, e quando oscilam, dá uma repercussão muito grande no preço devido ao prazo. Mas quem oscila mais é o Tesouro IPCA 26. E todos eles em conjunto oscilam menos na taxa que todos os prefixados. Olha aí que interessante, pessoal. O Tesouro IPCA longo chega a oscilar chega a oscilar aproximadamente a metade do que os tesouros prefixados mais longos. Então, olha aí, pessoal, o que isso representa? Representa que no longo prazo é muito mais fácil fazer uma média bacana nos tesouros IPCAs longos do que nos prefixados, porque nos prefixados você vai ter muita oscilação. Se você, por exemplo, faz o aporte mensal sem olhar taxas, compra todo mês e sempre. No longo prazo, você vai ficar bem comprando IPCA longo. No longo prazo, presta atenção, no longo prazo você vai ficar bem comprando Tesouro IPCA longo. Por quê? Porque a oscilação deles é menor e a sua taxa média com certeza vai estar mais próxima até do valor alto. Por quê? Porque a avenida é mais estreita. Vocês estão entendendo isso? É uma ruelinha estreita, não é uma grande avenida com 5 faixas. É uma ruelinha de terra estreita, em que a oscilação é pouca, é 1,6% no ano. A diferença entre a mínima e a máxima no Tesouro IPCA 35 e 45, que tem a mesma taxa, foi exatamente a mesma, certo? Então é uma ruela estreita. São os títulos do Tesouro Direto que menos oscilam, exceto o Tesouro Selic. São os que menos oscilam, pessoal. Isso é muito importante, porque o
Porque no longo prazo, isso é muito, muito importante para o seu planejamento financeiro. No longo prazo, é mais fácil obter uma média favorável nesses papéis aqui do que nos prefixados. Olha aí, pessoal. Olha aí que informação bacana que eu estou dando para vocês. Olha aí, se você quer especular, quer dar uma de sabichão, não, eu vou sempre entrar na taxa mais alta porque eu sei o mercado, eu acompanho isso e aquilo, vai no prefixado e monta a tua média alta lá. Por quê? Porque é uma avenida larga, você vai ter chance de entrar em qualquer pista. Na pista esquerda, direita, enfim. Já se você quer aquele investimento metódico, que você vai perseguir o longo prazo, vai perseguir o juro composto, você não se preocupa com a taxa, você quer investir e esquecer. Tesouro IPCA longo, não importa a taxa. Por como eles oscilam menos, certo? Num mês você pode comprar muito bem, no outro mês você pode comprar muito mal, pode. Mas a média no longo prazo, se mantida a consistência, a regularidade da aplicação, como a oscilação é menor, a média vai tender a ficar mais dentro de um número bacana, de um número legal, do que num prefixado em que você pode entrar majoritariamente numa taxa ruim. Por isso, pessoal, eu gosto tanto do aporte fracionado. Porque a gente... E o aporte fracionado, no Tesouro IPCA longo, em virtude da oscilação desses papéis ser menor, o que acontece? O aporte fracionado é olho em terra de cego. Vocês entenderam? Por que é olho em terra de cego, o aporte fracionado no Tesouro IPCA longo? Porque eu vou estar com a taxa média da oscilação, certo? E como a oscilação é menor, a taxa é menor, ela varia menos, eu consigo entrar numa taxa mais de acordo, eu fico com uma média mais de acordo no longo prazo. E aí, pessoal, olha aqui outra coisa, então isso, vê só, e aí quando eu falo dos juros, né, quando eu defendo aqui a minha posição de que a gente tem que ter uma parte da carteira em Tesouro IPCA que paga juro semestral, porque quando entra o juro, se está num momento, por exemplo, de alta do IPCA curto, tu compra aqui nessa taxa mais alta, por exemplo. Por quê? Porque oscila mais. Não está num momento favorável para o IPCA 26 com taxa alta, vai no 35 e no 45 fazendo a média. E essa média vai ficar boa. Já no prefixado, que oscila 4% de um extremo ao outro, já eu não posso ter essa certeza, já não posso ter essa garantia, pelo menos matematicamente. Por quê? Porque em muitos momentos ele vai estar com a taxa muito baixa, em outros momentos ele vai estar com a taxa muito alta, e eu, como eu não sei, como eu não tenho bola de cristal, eu não tenho precisão, eu não tenho como adivinhar o movimento do mercado, eu não sei se eu estou comprando numa taxa exatamente boa. Mas no IPCA a longo prazo, eu sei que essa média ela vai ficar muito mais dentro da oscilação do que as outras. E aí tem outra questão importante. Agora que nós estamos passando por um momento de vários questionamentos do mercado, várias tensões, várias coisas, muita questão política, tudo isso interferindo no nosso investimento, as taxas dos IPCAs longos elas não conseguem chegar nos 4%. Não consegue, só o IPCA com juros 55, que eventualmente foi ali a 4,05 e depois baixou e volta para o 4. Mas por quê? Por causa da oscilação deles. Da oscilação, certo? É o conceito aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? E então, assim, não dá para a gente também querer achar que é super-homem. Não, eu só vou comprar aqui quando tiver 5%. Olha, é capaz de tu ficar esperando e o ônibus não vem, certo? Aqui, ó. E os IPCAs com juros, gente, que interessante, né? Os IPCAs com juros, eles oscilam um pouco mais que os IPCAs longos e um pouco menos que o IPCA curto desse grupo, né? Então, nós temos uma oscilação média aqui de 1,7%, mais próxima dos IPCAs longos. Então, assim, são papéis que, dependendo do prazo, eles vão ter uma oscilação menor que os prefixados. Então,
de novo, vale a mesma regra da NTN-B principal. Você pode comprar continuamente para obter uma taxa média, que isso vai ser bom no longo prazo, em que a sua média vai se aproximar mais da média real, e você não vai ter nada que desvirtue tanto assim os números como nos prefixados, e você vai ter aí uma oscilação muito parecida com o IPCA 35. Então assim, ó, aí a gente começa a pensar o seguinte: se o IPCA com juros 2030 oscila mais que o IPCA 35, será que vale a pena, se você tem o prazo para os dois, qual que valeria mais a pena? Na minha visão, o IPCA 35, certo? Por quê? Porque a oscilação dele é menor, certo? Ele vai acabar tendo correções de preço intensas, sim, porque ele é um principal, né? Ele tem todos os juros dentro de si, dentro do papel. Ele não vai te pagar nada de juros. Mas eu vou acertar mais a média dele do que com juros 2030, porque, bom, mas a oscilação, a diferença de 0,16 é muito pequena. Mas ele me parece um papel bem mais atrativo. Já entre IPCA 35 e IPCA 40 e 55, aí cabe uma ponderação no momento da taxa. Por quê? Porque eu posso acertar mais a taxa longa quando a taxa do 40 e do 55 forem maiores que a do IPCA 35, eles podem valer mais a pena para o seu desenho de investimento, e eu gosto de papel que me gera fluxo de caixa. Isso é outra filosofia de investimento que não exclui outras alternativas, como comprar bem IPCA longo e segurar, não exclui isso, tá? É só uma parte da carteira em fluxo, que gera fluxo, é muito bom, tá? Então, me gera oportunidades de eu pensar o seguinte: entre o 40, o 55 e o 35, eu posso pensar qual que está com a taxa melhor no momento. Se eu tiver mais a fim de especular e tiver uma taxa muito maravilhosa, como eu sei que o IPCA 45 é o que tem a maior magnitude no preço por causa do prazo, eu posso arriscar um pouco aqui também. Então, pessoal, esse estudo de oscilação, ele é algo assim inédito na internet, tá? É um estudo que vai ficar aqui no nosso canal. Eu sei que vai ter aí no máximo 2, 3 mil views, mas eu fico feliz que essas 2, 3 mil pessoas vão ter acesso a essa informação, vão poder falar para o cunhado que não sabe investir. Enfim, aos pouquinhos a gente vai conseguindo disseminar essa informação positiva, tá? Para você entrar nos títulos do Tesouro sabendo o que você está fazendo e sabendo o que você quer, tá? Deixa as dúvidas nos comentários. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.